Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia aí, em Eclesiastes capítulo 3. Esse foi o tema da nossa meditação na última semana. Eu tinha inclusive me planejado para um outro tema, mas enquanto durante a semana pensava e orava, senti que ainda existiam algumas coisas a nós pensarmos um pouquinho aqui. Semana passada gastamos bastante tempo aí do versículo 2 até o versículo 8, falando desses momentos, destes tempos, dessas estações que nós vivenciamos como seres humanos, a multiplicidade de momentos, ora positivos, ora negativos, ora momentos que nós gostaríamos que durassem a vida inteira, outros que a gente gostaria que passasse muito rápido, e nós gastamos bastante tempo nessas partes, e há algumas coisas que eu falei muito de relance que eu gostaria de resgatar, e mais alguns pensamentos para nós nessa noite. Antes de nós lermos o texto, Eclesiastes capítulo 3, quero te convidar a juntos orarmos, pedindo que o Senhor nos dê a sua direção. Senhor, nós clamamos a Ti mais uma vez, diante da Tua palavra. Nós clamamos que o Teu Santo Espírito nos dirija a toda a verdade, assim como o Senhor nos prometeu. Nós cremos que tudo o que foi escrito para o nosso benefício foi escrito, e que todas as vezes que nós nos assentamos para ouvir a Tua palavra, nós buscamos não a voz de homens, nós buscamos a voz do Senhor. Voz do Senhor que emana do texto, voz do Senhor que toca os nossos corações, voz do Senhor que é também instrumentalizada pela comunidade de fé, por meio das nossas orações, por meio dos nossos cânticos e por meio da exposição da Tua palavra. Nós clamamos, Senhor, dá-nos um coração pronto a ouvir a Tua palavra e a recebê-la como palavra do Senhor. Que o Senhor vença as limitações do pregador, que o Senhor vença as minhas limitações e que o Senhor fale muito mais do que eu consigo falar. Que o Senhor fale aos nossos corações, para a glória do Teu próprio nome e para benefício nosso, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eclesiastes capítulo 3, vamos ler o texto do versículo 1 até o versículo 11, depois nós voltamos pontuando. Eclesiastes 3, verso 1, a minha versão é NVI, diz assim a palavra do Senhor: Para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de se conter, tempo de procurar e tempo de desistir, tempo de guardar e tempo de jogar fora, há tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar, há tempo de amar e tempo de odiar, tempo de lutar e tempo de viver em paz. O que ganha o trabalhador com todo o seu esforço? Tenho visto o fardo que Deus impôs aos homens, e Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus faz. Ajuda-nos, Senhor, na exposição da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Queridos, na última semana, pensamos um pouco sobre essa dubiedade de tempos que nós vivemos ao longo da nossa vida. Como eu disse, aquilo que nós chamamos de tempos bons e de tempos ruins. Falamos desses 14 pares de ideias que estão contrapostas aqui, que falam dessa extensão da vida, de muitos momentos pontuais, e que talvez ao longo da última exposição, e eu sei, se você não ouviu a última exposição, você também será abençoado por essa exposição, mas se você ouviu a última, vai ser ainda mais. Então, se você não ouviu, depois volta lá no nosso canal, tem essa mensagem, ouve de novo a última mensagem e ouve essa, porque nós precisamos lembrar que esses momentos, estes eventos, ou estas estações, que são expostas aqui pelo autor de Eclesiastes, ele diz que ela vem a todos nós. Esse é um fardo, como diz ele, que é imposto a todos os homens. Essa é a vida como ela é. De novo, não necessariamente como a vida deveria ser, mas é como a vida é. Nós experimentamos alegrias, nós experimentamos tristezas, nós experimentamos momentos de construção e momentos em que nós estamos destruídos ou destruímos coisas. Faz parte dessa dinâmica, desde que o pecado entrou nesse mundo, que ora estamos construindo, ora estamos destruindo, e que parece que em alguns momentos a vida fecha em zero.
Parece que em alguns momentos aquilo que a gente construiu chega quase que na mesma medida daquilo que a gente está destruindo e parece que não tem um saldo muito positivo. E essa é a condição do ser humano deste lado de cá. É muito mais fácil destruir do que é fácil construir. Construir exige esforço, construir exige um certo tipo de disciplina e alguns despreendimentos. Por outro lado, o nosso coração é inclinado àquilo que é destrutivo. Mas quando nós olhamos para esse texto e vemos esses pares de coisas que estão aí em contraposição, nós precisamos olhar para além das estações, olhar para além do tempo. E, em primeiro lugar, olharmos para o autor do tempo, para aquele que conduz o tempo. O verso 1 nos diz, vamos ler mais uma vez o verso 1 que diz: para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo dos céus. E olha a primeira frase aí do versículo 11, diz que ele, falando sobre Deus, fez tudo belo ao seu tempo. O texto nos diz que todas essas coisas que aqui são apresentadas, elas cumprem um propósito. Elas têm um tempo para acontecer nas nossas vidas. Tanto aquelas que nós chamamos de boas, quanto aquelas que nós chamamos de ruins. Todas elas têm um tempo. E este tempo, diz a palavra de Deus, ele é coordenado, ele é administrado pelo próprio Deus, que faz com que todas essas coisas sejam belas, mesmo as coisas que nos doem, mesmo as coisas que nós trazemos sobre nós como dor. O que o texto está nos dizendo é que há um Deus acima de todas as estações, que tem o poder de usar todas as estações para a glória dele e para o nosso bem, mesmo as coisas que nos doem. Veja, Deus não é pego de surpresa por nada. Deus é o dono da história. E quando nós olhamos para aquilo que nós chamamos de bom ou de ruim, a Bíblia diz que todas essas coisas são apropriadas ao seu devido tempo e cumprem um propósito no seu devido tempo. O homem que não conhece a Deus, o homem que não considera a eternidade, a pessoa que não considera a eternidade, não consegue ver isso. Só vê a beleza do dia bom, mas não vê que há um Deus que age mesmo no dia da dor. Mas aquele que passa disso, consegue enxergar inclusive propósito nas outras estações. No dia bom, por exemplo, nós somos ensinados à gratidão. No dia bom, nós nos alegramos e somos ensinados a depender de Deus e a nos deleitarmos em Deus. Mas também no dia mau, nós aprendemos a ser mais humildes, a sermos mais dependentes. No dia mau, nós colocamos em avaliação a nossa própria fé. No dia mau, nós colocamos em avaliação os nossos caminhos. No dia mau, nós colocamos em avaliação a nossa segurança. É no dia mau em que nós percebemos se o nosso coração estava em Deus ou nas circunstâncias. No dia mau, o nosso coração se revela. Então há inclusive deleite, há inclusive utilidade, mesmo no dia mau. Agora presta bem atenção numa coisa: Deus restringe o mal. Deus sim permite que certos males cheguem até nós, pela sua bondade e pela sua soberania. Ele não permite que só chegue mal a nós. Já parou para pensar no poder do mal? Sempre que eu penso nisso, algumas pessoas têm crise com o mal e pensar, se existe Deus, porque existe o mal. E eu penso que o mal é, inclusive, a maior prova de que Deus existe. Porque você sabe o poder do mal. Você sabe o quanto o mal é destrutivo. Você sabe o quanto o mal se alastra. Você sabe o quanto o mal é corrosivo. O quanto é mais fácil fazer o mal do que fazer o bem. E o quanto o mal é mais contagioso do que o bem. E a pergunta é, por que nesse mundo então não existe só mal? Porque existe algo além de mal. Porque existe um Deus que restringe o mal. Existe um Deus que barra o mal. Porque talvez você já tenha contemplado o mal dentro de você, dentro do seu próprio coração, com atitudes, com pensamentos, com inclinações, que você fala, eu não sabia que isso está aí, e eu não gostei de ver o que eu vi dentro de mim. Mas há um Deus que restringe o mal. E essa é inclusive uma das formas de Deus demonstrar a sua graça, barrando o mal que está lá fora e barrando o mal que está aqui dentro. E quando nós entendemos que há um Deus
que por vezes até permite que certas coisas aconteçam, para que de alguma forma nós venhamos a amadurecer, nós venhamos a crescer, mesmo as estações que nós provocamos, mesmo os erros que nós tomamos, mesmo as escolhas erradas que nós tomamos. Há um Deus que é bom e que usa até mesmo isso para o nosso benefício. Mesmo os males que nós impomos a nós são momentos de reflexão para que nós não voltemos naqueles mesmos caminhos. Eu sei que a gente gostaria muito de aprender as coisas assim, simplesmente sentando, né, e aprendendo. Eu sonho com um dia em que a medicina vai ser assim tão evoluída, e a tecnologia tão evoluída, que a gente vai ter um USB assim, atrás da cabeça, e que você põe um pendrive, e assim, numa pendrivada, você aprende uma língua nova, sabe? Imagina, quero aprender inglês. Pronto, aprendi inglês. Sabe, tipo Matrix, já assistiu Matrix? Faz o upload ali, pronto, aprendi a cozinhar. Aprendi a fazer isso, aprendi a fazer aquilo. A gente sabe que isso não existe. Mas a gente gostaria muito de aprender as coisas de uma forma menos dolorosa, não é? Mas eu sei que, assim como na minha vida, na sua também, as experiências mais profundas, as coisas que nós mais aprendemos e mais guardamos, foram muitas vezes em experiências difíceis. Foram em coisas que nós não gostamos à época, mas aquilo nos ensinou alguma coisa. É quando nós somos forjados no campo de batalha. Há um ditado crente, que é repetido à exaustão, que a melhor escola dos profetas, ou a melhor escola dos crentes, é o deserto. Não é assim? E veja, eu não estou glamourizando o sofrimento. O que eu estou dizendo é que as nossas dificuldades nos aprimoram, porque é no meio das dificuldades em que nós somos confrontados com o nosso próprio coração e passamos a depender mais de Deus. Quando Deus chama o seu povo para instruções antes de entrarem na terra prometida, lá no livro de Deuteronômio, Deus diz ao povo: cuidado, para que quando vocês atravessarem o Jordão e tomarem posse da terra prometida, quando vocês entrarem em casas que vocês não construíram e tomarem de vinhas que vocês não plantaram, cuidado, para que vocês não se esqueçam do Senhor. Porque se há um dia que é fácil de se esquecer de Deus, é quando tudo vai bem, quando tudo está tranquilo. E é quando nós somos confrontados que nós nos lembramos o quanto nós precisamos de Deus. Já viu aquela famosa expressão? Agora é só por Deus. Já viu essa? Agora é só por Deus. Então quer dizer que antes não era? Quer dizer que antes eu não dependia de Deus? Agora eu preciso de Deus, mas antes não? E muitas vezes é nesse momento do embate que o nosso coração é desafiado a conhecer e a se aproximar mais de Deus. Então, quando a gente entende que há um Deus que tem a sua mão no controle do tempo, tanto nos dias bons e nos dias maus, nós aprendemos a confiar nele. Nós sabemos que cada uma das temporadas da nossa vida, cada uma das estações da nossa vida, de alguma forma vai encaixar lá na frente. Nós olhamos para as etapas da nossa vida e nós dizemos: de alguma forma Deus fará com que isso coopere para o meu bem. Existe uma ordem, existe um propósito, isto também é apropriado. Se de um lado nós, pelo ponto de vista humano, podemos nós dizer a caos, a exaustão, eu não vejo sentido. Quando nós olhamos pelo prisma eterno, nós dizemos: existe significado, existe propósito em cada uma das etapas. Ainda que eu ainda não consiga enxergar, Deus está me aprimorando para algo mais. Amém, queridos? Às vezes, nós só entendemos uma estação como apropriada depois que ela passa. Às vezes é lá na frente que a gente vai olhar para trás e dizer: ah, agora entendi por que eu passei por aquilo lá, e Deus estava treinando o meu coração para isso aqui. Uma história que eu gosto muito de lembrar é a de José. Lembra de José? O grande governador do Egito. Segundo homem mais poderoso do mundo da época. Salvou não só a descendência de Abraão, como salvou todos os povos ali, porque foi um excelente administrador. Mas como ele se tornou um excelente administrador? Interpretando o sonho de Faraó. Mas como ele interpretou o sonho de Faraó? Não, porque o copeiro real apresentou ele para o Faraó. Mas como é que ele conheceu o copeiro real? Na prisão. Uai, por que ele estava na prisão?
porque ele foi acusado de um crime que ele não cometeu na casa de Potifar. E o que ele estava fazendo na casa de Potifar? Bom, ele tinha sido comprado como escravo. Mas como é que ele tinha sido comprado como escravo? Os irmãos dele queriam matá-lo primeiro. Mas ao invés de matá-lo, jogaram ele no poço, e quando viram a oportunidade de vendê-lo como escravo, venderam. E veja, toda essa história, todos esses passos, José vai entender lá na frente. Quando seus irmãos vêm até ele e pedem que eles os perdoem, José diz: olha, vocês intentaram mal contra mim, mas Deus me enviou à frente de vocês para a preservação de toda a vida. José entendeu a maldade nas ações humanas. Há momentos de dificuldade, há momentos de dor, de tristeza, mas há um Deus acima de toda essa história que usa inclusive estas histórias para que o nome dele seja glorificado e a promessa dele se cumpra. Veja, Cristo veio por meio deste povo de Israel. José, quando estava lá no fundo do poço, nunca imaginava, eu estou sendo vendido, mas isso vai resultar na salvação do Jean, lá no Brasil. José não sabia disso. Mas porque o Senhor trabalhou na história de José, apesar das circunstâncias, Deus preservou um povo, de onde veio o Messias. E todo aquele que olha para o Messias é salvo. Mas José não sabia disso. Há certas etapas da nossa vida que nós só vamos entender lá na frente, se é que vamos entender. Mas veja, nós não fomos chamados a entender. Nós fomos chamados a crer. Nós não fomos chamados a andar simplesmente por aquilo que nós vemos. Isso não é abrir mão da nossa consciência, isso não é abrir mão de racionalidade, não. Mas é ir além da racionalidade. É ir além do nosso desejo de termos todas as respostas. Porque há um Deus que é bom. E este Deus que é bom coordena todas as coisas. E usa todas as coisas para a glória do seu nome e para o nosso benefício. Então, a título de aplicação, pensando sobre isso, precisamos aprender a confiar em Deus. Simples, né? Precisamos aprender a confiar em Deus. Ele usa as boas estações. E Ele usa as estações que nós dizemos, essa estação não é tão boa assim. Segundo lugar, nós precisamos entender também a aproveitar cada estação. A desfrutar das boas estações. E em meio às más estações, ou aquelas que nós achamos que são más estações, orar ao Senhor e clamar ao Senhor para que Ele nos dê olhos para enxergar o que a gente precisa enxergar. Para que a gente possa aprender aquilo que nós podemos aprender naquela situação. Orar para que o Senhor nos dê expectativa, nos dê esperança, nos dê solidez na fé. Senhor, não me deixe esmorecer. Senhor, essa situação, essa estação que eu tenho passado, Senhor, me dá a capacidade de firmar os meus pés na rocha. Me dá a capacidade de acreditar que o Senhor continua no controle absoluto de todas as coisas. Senhor, eu ainda não sei como isso vai se encaixar no grande plano que o Senhor tem para mim. Mas eu sei que o Senhor é bom e o Senhor não é contra mim. O Senhor é por mim. E o Senhor opera infinitamente mais do que eu posso pedir, pensar ou imaginar. E o Senhor é bom. Aproveitar cada estação. Aproveitar o que se tem para aprender naquela estação. Talvez seja confiar mais em Deus. E também, queridos, aprendermos a discernir as estações nas quais nós estamos. Discernir o tempo que nós estamos vivendo. Não querer pular etapas. Não querer pular estações. Há no coração humano esse olhar saudosista que diz lá atrás que era bom. Lá atrás que era de fato vida. Naquele tempo, no meu tempo, você falou isso? Você já falou isso, é que você já passou dos 30. No meu tempo, era assim, assim, assim. E esse saudosismo de olhar para trás. Por outro lado, há também uma ideia de que não é lá na frente que vai ser bom. Quando eu tiver a minha casa própria. Quando eu tiver aquele salário, quando eu conseguir passar naquele concurso, quando eu me casar, quando eu tiver meus filhos, quando meus filhos saírem de casa, é naquele dia em que eu vou ser feliz. E nós postergamos a graça de olhar para o agora, a graça de olhar para o hoje. Entenda, todas as estações vão passar, todas as estações vão passar.
E se nós não aproveitarmos cada estação, elas não vão voltar. Às vezes os pais querem que os filhos aprendam mais rapidamente a independência. Está usando fralda, fala, não vejo a hora de parar de usar fralda. Está aquela bagunça na sala, cheia de brinquedos, não vejo a hora de parar de deixar essa bagunça. E a gente se esquece que uma hora vai parar. Um dia vai ser a última fralda a ser trocada. Um dia eles vão guardar o brinquedo pela última vez. E depois a gente vai ficar sentado olhando para o filho dos outros, dizendo, que saudade quando os meus eram desse tamanho. Porque eu era feliz e não sabia. Porque eu não consigo olhar para o agora com a sacralidade do tempo presente. Com a gratidão do Deus que me abençoa em todo o tempo e em todas as estações. Se eu sei que Deus está no controle de todas as coisas, eu olho para o hoje e eu digo, Senhor, me dá a capacidade de viver o hoje para a Tua glória, da melhor forma possível. Não somente olhando para trás e nem projetando para frente, não com saudosismo e não simplesmente projetando para frente, mas aproveitando o presente do presente, aproveitando essa dádiva que nós temos hoje. Por outro lado, nós vimos estes extremos. E pensamos também um pouco de que os extremos não são o todo da vida. Esses momentos de alegria avassaladora, ou de tristeza profunda, não são o todo da vida. Na verdade, eles acontecem, mas não com tanta frequência. Aquelas grandes alegrias que nos arrebatam, e aquelas grandes tristezas que nos colocam no chão, graças a Deus, não acontecem todo o tempo, toda hora. Entre uma coisa e outra, há o dia a dia. Entre uma coisa e outra, há o ordinário, há o comum, há o corriqueiro, há o cotidiano, há o normal. E nós temos sido ensinados na nossa geração evangélica que Deus está somente no extraordinário. Temos sido ensinados que Deus está no milagre, que Deus está naquilo que é fora da curva, naquilo que é inexplicável. Que Deus está naquilo que foge à racionalidade humana. E deixamos de ver a beleza da graça de Deus na providência diária. Veja, há graça de Deus, e Deus é Senhor sobre a lagosta flambada na beira da praia. Mas Deus também é Senhor, e há graça no feijão requentado de 3 dias. A graça de Deus, e Deus é Senhor, sobre a cura milagrosa e inexplicável que a ciência diz, não faz sentido. Deus é Senhor. Mas Deus também é Senhor e existe graça no antibiótico tomado 3 vezes ao dia durante 10 dias. Deus é Senhor do dia inexplicável. Deus é Senhor daquela manhã comum que se repete mais uma vez. E às vezes nós nos esquecemos de que Deus continua sendo bom. E de que Ele continua conosco. E quando não experimentamos aquele momento extasiante, dizemos, eu acho que eu estou esfriando na fé. Porque eu lembro lá atrás, o quanto eu sapateava na presença de Deus. O quanto quando eu ia no culto, as pessoas estavam efervescentes da presença do Senhor. E veja, é bom desejarmos essas coisas. É bom que nós tenhamos de fato efervescência na presença do Senhor. O problema é quando nós achamos que vida com Deus só se manifesta assim. Quando nós nos esquecemos que Deus continua conduzindo a nossa vida em todo o tempo. E que a graça de Deus na rotina. O Chesterton, tem um livro escrito, chama Ortodoxia. E é muito legal, ele fala, falando sobre Deus, meio que comparando Deus com uma criança. E enquanto eu lembrava disso, busquei os meus livros para reler essa porção, e eu me lembrei de uma situação que eu vivi com o Henrique esses dias atrás. E o Henrique, a gente estava brincando ali, e de repente eu falei com ele, não, mas falei com uma entonação diferente, e ele caiu na gargalhada, riu e riu muito. E aí eu fiz o quê? Repeti, falei de novo, não, e ele riu do mesmo jeito. E ele disse, de novo, papai, de novo. E eu falei de novo, não, e ele riu de novo. E depois de umas 2 dezenas de vezes que isso aconteceu,
e que todas as vezes ele ria com a mesma garra, com a mesma intensidade, com a mesma alegria, parou. Mas parou porque eu disse: agora o papai está cansado. Para ele não, estava ótimo. A repetição, ótimo. É lindo isso, é legal isso, é maravilhoso isso. Mas, como disse Chesterton, a gente vai envelhecendo e vai perdendo a capacidade de ver a beleza na rotina. E o Chesterton diz: e o nosso pai é mais novo que a gente. Por isso, todas as manhãs, o sol nasce do mesmo jeito. Porque Deus, mais uma vez, se deslumbra, porque Ele disse que aquilo que Ele fez é bom. Então Ele pode dizer de novo, nasce de novo, do mesmo jeito, porque esse jeito é lindo, nasce de novo. Chesterton vai dizer que Deus faz todas as rosas sempre do mesmo jeito. Existem várias rosas de tamanhos diferentes, de cores diferentes, mas quando você vê uma rosa, você sabe que é uma rosa porque ela parece com uma rosa. E Deus repete, porque há beleza na rotina. Quando nós entendemos a sacralidade do tempo presente, aprendemos a ver a Deus em todo o tempo. Aprendemos a experimentar a espiritualidade do dia a dia. Ao café que está sobre a mesa, ainda que ele não seja tão rebuscado como talvez quando vem as visitas em casa e a gente prepara um cafezinho diferente. Às vezes é só o café mesmo, mas a gente olha para ele e diz: graças a Deus pela provisão de hoje. A rotina do trabalho. Eu vi uma história essa semana de um rapaz que ele ficou milionário da noite para o dia. De repente chegaram até ele e disseram: olha, você é o único que sobrou de descendente de uma tia-avó que você tem, que você nem sabia que você tinha. E o cara ficou rico do dia para a noite. E eu não sei se você está pensando agora igual eu pensei quando eu vi a notícia. Poxa, eu podia ter uma tia dessa. E aí se acontecesse, eu ia falar assim: uau, que bom que Deus fez. Mas às vezes a gente esquece da graça, da monotonia, do ordinário, do meio pelo qual Deus nos sustenta todos os dias. Do levantar cedo, do ir ao trabalho, bater o ponto, sair na hora do almoço, voltar, trabalhar um pouco mais, pegar o trânsito, voltar para casa, de novo, de novo, de novo, de novo, de novo, de novo. E a gente para de enxergar que isso também é mão de Deus, também é graça de Deus, também é providência de Deus. A vida não é feita só de extremos, a vida também é feita do meio. E Deus é Deus do início, do fim e do meio. Mas a gente só consegue ver isso quando a gente passa a enxergar as coisas pelo prisma da eternidade. Olha só que interessante, o versículo 12 aí do capítulo 3 diz assim: sei que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto vive. Sei também que poder comer, beber e ser recompensado por seu trabalho é um presente de Deus. A vida ordinária, o dia a dia é um presente de Deus. No capítulo anterior, no capítulo 2, no versículo 24, há essa mesma ideia. Salomão diz: para o homem não existe nada melhor do que comer, beber e encontrar prazer no seu trabalho. E vi que isso também vem da mão de Deus. Deus está, como cantamos, Deus está no milagre, sim. Mas Deus está no comer, no beber, no dormir, no acordar, no vestir, no conversar, no sentar à mesa com os meus, na comunidade da fé que eu frequento semana após semana, as pessoas que eu vejo semana após semana. Deus está se manifestando graciosamente também por meio da estabilidade dos nossos dias. Deus é bom e Ele se move em todo o tempo para a sua própria glória. Então enxergar a Deus nessa ordinariedade da vida nos faz entender que Ele está conosco o tempo todo, não só nos extremos, seja no dia bom, seja no dia mau, em que nós dependemos dessa graça de uma maneira ainda mais especial. Verso 9 diz: o que ganha o trabalhador com o seu esforço? Vi a tarefa que Deus impõe aos homens para que eles se ocupem dela. Ele fez tudo belo ao seu tempo, diz o verso 11. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este consiga compreender a obra que Deus fez, do começo ao fim. Esse é o nosso fardo do lado de cá. Nós somos seres limitados, temporais. Somos seres que dependem de Deus
para todas as coisas. E sempre será assim porque somos criaturas. Nós sempre vamos depender de Deus. Mas neste tempo que estamos vivendo, estamos ainda debaixo do peso do pecado, do peso da morte. E morte não fala só do cessar biológico. Morte fala daquilo que atrapalha os nossos relacionamentos, daquilo que corrompe o nosso corpo físico, daquilo que corrompe as nossas emoções, daquilo que toca e que afeta a forma como nós lidamos com tudo na vida. Morte não é só o que acontece quando fechamos os olhos sobre essa terra. Nós, desde a queda, experimentamos morte em não desfrutar de maneira completa e plena todas as dádivas de Deus sobre esta terra. Vivemos debaixo ainda do poder da morte. Mas essa morte será vencida de uma vez por todas, quando Cristo voltar. Naquele dia, como diz o apóstolo Paulo, ele diz: ó morte, onde está a tua vitória? Onde está o teu aguilhão? Paulo vai dizer que este é o último inimigo a ser vencido, a morte. Mas enquanto esse tempo não chega, nós estamos aqui, feitos por Deus, com o coração em que Ele plantou a eternidade, um desejo pela eternidade, contudo ainda debaixo de um tempo presente de limitações. E todo ser humano tem esse conflito em si. Aquele que ainda não conhece a Deus, assim como o escritor faz aqui no versículo 9, ele diz: o que ganha a gente com esse esforço todo? Para que se vale viver? Aquele que não conhece a Deus, aquele que não olha pelos olhos da eternidade, olha para a vida e vê a vida como uma grande piada de mau gosto. Num dia eu estou feliz, gargalhando, no outro eu estou chorando, com dificuldades. A vida parece que não faz sentido. Eu vi essa semana uma reportagem com aquele rapaz que recentemente perdeu a esposa e as 2 filhas. Entrou um louco na casa e matou as 3. E ele disse: a minha vida já não tem sentido. Eu não sei por que eu estou aqui. Não faz sentido sair, não faz sentido voltar. Eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Queridos, isso não é algo que passa só no coração dele. Muitas pessoas perderam o sentido da vida. Porque de fato não existe sentido na vida, é isso que Eclesiastes vai nos dizer. Não existe sentido na vida. Viver por viver. Não existe sentido. É tudo inútil, é esforço inútil, diz ele. É fumaça, é vaidade. Mas quando nós entendemos que nós não fomos criados simplesmente para o tempo presente, há um Deus eterno que nos fez com pensamentos eternos, e não só isso, e o mais maravilhoso que isso, Ele não só colocou a eternidade no nosso coração, na pessoa de Cristo Ele abriu o caminho para a eternidade, para que possamos viver a vida eterna, não só como uma vida que nunca acaba, mas a vida que se pauta em valores eternos, a vida que é irrigada pela vida eterna. Quando nós aqui e agora já desfrutamos desta eternidade por antecipação, sabendo que de maneira plena viveremos essa eternidade quando Cristo voltar. Deus plantou em nosso coração a eternidade. E aquele que não entendeu isso, não vai entender a lógica da vida. Não vai conseguir olhar para além das estações. Principalmente para além das estações dolorosas. Eclesiastes 1, no versículo 12 em diante, o próprio autor vai dizer: eu, o mestre, fui rei de Israel em Jerusalém, e dediquei-me a investigar, a usar a sabedoria, para examinar tudo o que é feito debaixo do céu. E ele diz: que tarefa dura Deus pôs sobre os homens para que se ocupem com ela. No verso 14 ele diz: observei tudo o que é feito debaixo do sol, e vi que tudo é inútil, é correr atrás do vento. Quando Deus não é o nosso ponto de partida e o nosso ponto de chegada, a vida não faz sentido. É esforço de correr atrás do vento, correr atrás de fumaça. Queridos, infelizmente, mesmo aqueles que dizem que amam ao Senhor, gastam muito tempo correndo atrás do vento. Muito tempo se ocupando emocionalmente com aquilo que perece. Muito tempo acumulando para si aquilo que perece. E não se alimentando, não buscando de fato aquilo que é eterno. Não entesourando em seus corações aquilo que de fato permanece para sempre.
Mas quando os nossos olhos estão na eternidade, nós vencemos inclusive essa estranheza que a morte nos causa, entendendo que mesmo ela será vencida por Deus. É quando nós contemplamos a eternidade e o caráter de Deus que nós aprendemos a descansar. Nós aprendemos a saborear as estações. Quando nós aprendemos a olhar para a eternidade e a confiar em Deus, no dia bom e ensolarado, a gente diz: glória a Deus, obrigado, Senhor. No dia duro e tempestuoso, a gente diz: glória a Deus, o Senhor está comigo, eu não passo por isso sozinho. E isso aqui também vai passar. E no dia comum, no dia do arroz requentado, no dia dos antibióticos prescritos, no dia das conversas de sempre, dos amigos de sempre, da mesa de sempre, da casa de sempre, da família de sempre, nós olhamos e dizemos: glória a Deus, porque Ele também está aqui, me guardando, me dirigindo, e este é mais um demonstrativo da sua graça. Deus colocou esse conhecimento à nossa disposição, mas não só isso, Deus colocou Cristo à nossa disposição para nos levar à eternidade. Salomão diz: o homem não sabe bem os caminhos do início ao fim. E é verdade, a gente não sabe, mas a gente sabe muito mais do que Salomão sabia. Nós estamos num ponto da história em que a gente sabe muito mais do que Salomão sabia. Paulo vai dizer em Efésios capítulo 1, no versículo 7, nele, falando de Cristo, temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual Ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, que Ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Todas as coisas apontam para Cristo. Nós sabemos mais do que Salomão. Nós sabemos que todas as estações apontam para Cristo. As estações boas apontam para Cristo. As estações que nós dizemos que não são tão boas apontam para Cristo. O dia a dia aponta para Cristo. A sua história até aqui está te apontando para Cristo. Os eventos que você passou até aqui, em todo o tempo, estão apontando para Cristo. Todas as coisas apontam para Jesus. O caos da vida se resolve em Jesus, por meio do novo nascimento. Há necessidade de redenção no tempo presente, dos nossos afetos, da nossa mente, e tudo isso aponta para Jesus. Então, para que possamos concluir, é só num relacionamento com Deus que eu vou ter uma relação mais saudável com o tempo, com o início, com o fim e com o meio. Só numa relação pessoal com o Senhor, não me iludindo com o dia bom e nem me desiludindo com o dia mau, mas desejando aquele dia em que, de fato, o bom será tudo que nós vamos ter. Nós esperamos. Aqui, todas as estações vão passar. E eu peço ao Senhor que me dê a capacidade de aproveitar cada uma delas, para a glória do nome dEle e para o meu crescimento pessoal. Porque Ele é o Senhor do tempo. Ele é o Senhor das estações. E é em Cristo Jesus que nós vencemos a morte e participamos da eternidade que nós tanto ansiamos. Então, até esse dia do encontro com a eternidade, nós vamos viver cada estação, e essa é a minha oração, que vivamos cada estação olhando com os olhos da eternidade. Amém? Se você puder, coloque-se de pé, nós vamos orar.